O grandioso propósito de Deus. Como Jeová e Jesus agiram durante a história da humanidade. Criaturas julgando como seu Criador age. Não podemos pensar que o Criador do Universo, em sua extrema sabedoria, seria tão ingênuo para não ter previsto que o primeiro casal poderia pecar. Qualquer produtor humano sabe que sua produção pode funcionar perfeitamente, ou pode falhar. Sempre temos o que chamamos de plano B. No caso de Deus, não era o caso de ter plano B, mas a ciência de que havia diversas possibilidades de acontecerem movimentações no Jardim do Éden. Quem joga xadrez sabe que uma movimentação no tabuleiro pode desencadear diversas jogadas com muitas possibilidades de movimentações futuras. Há tantos debates tolos na internet sobre se Jeová sabia que Adão iria pecar. Há muitas críticas à atuação do Criador em como resolveu julgar o assunto. Assim como também há ataques ao amor leal de Jeová para com a raça humana. Se existe Deus, por que ele deixou pessoas inocentes morrerem? Cada um acha que tem todo o conhecimento para debater até mesmo assuntos celestiais, dos céus invisíveis. Só uma pessoa que esteve lá pode falar o que se passou no coração do Criador, o próprio Jeová Deus. E ele nos informa tudo o que precisamos saber. Jó, um dos homens que mais sofreu na história da Terra. Inclusive perdeu vários filhos em acidentes naturais. 10 filhos. Num acidente natural, uma tempestade do deserto. Teve uma doença terrível. Jó chegou à seguinte conclusão. Com ele, Deus, há sabedoria e poder. A ele, a Deus, pertencem o conselho e o entendimento. Jó 12:13. Como Jó chegou a esta conclusão? No mesmo capítulo, Jó responde: pergunte aos animais, por favor, e eles te ensinarão. Também às aves dos céus, e elas te informarão. Ou observe a terra, e ela te ensinará. E os peixes do mar lhe contarão. Quem, dentre todos eles, não sabe que foi a mão de Jeová que fez isso? Ele, Deus, tem nas suas mãos a vida de todos os seres vivos e o espírito de todos os humanos. Com ele, Deus, há sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. Jó 12:7 até o 13. É só olharmos para a Terra e para os sistemas vivos, disse Jó. A Terra está cheia de sistemas entrelaçados, divinamente sábios e funcionais. Mesmo assim, o ser humano estuda as vidas criadas, prontas, e pretende saber mais do que o próprio Criador, criticando e se achando no direito de atacar a fonte da sabedoria, como se tivesse alguma condição de argumentar. Recentemente, eu ouvi biólogos ateus dizendo que o parto de alguns animais e de humanos foi um erro de projetista, que foi muito mal projetado, como se eles tivessem condições de fabricar um novo ou de criar um ser vivo. Eles falavam que a cesárea veio para corrigir isto. Eu pensei comigo mesmo: que milagre é este, de uma vida ser gerada com milhões de processos químicos e biológicos dentro de inúmeros sistemas complexos que em 40 semanas formam um novo ser humano? E que milagre é este, por ocasião do nascimento, dentro do corpo da mãe e dentro do corpo do bebê, com milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E no final, tudo dá certo. E como era no início da humanidade, quando tudo era perfeito, quando tudo funcionava maravilhosamente bem. Se você ouvir alguém defendendo a teoria da evolução, procure na internet alguns vídeos sobre nossas mãos. São uns 27 ossos, mais de 30 tendões, 38 músculos, mais de 20 articulações. Você ficará impressionado com a engenharia envolvida, as forças em diversos ângulos dos ligamentos, a mobilidade de pequeninos ossos como que dobradiças, os ângulos das pontas dos ossinhos e os encaixes côncavos e convexos com ligeiros deslizamentos programados.
como cabos de aço, tendões deslizam por canais com líquidos lubrificantes internos, ao passo que músculos puxam estes, a fim de movimentar as partes da mão, até o menor ossinho, na ponta do menor dedo. Você facilmente chegará às mesmas conclusões dos escritores da Bíblia. Como são profundas as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Como são insondáveis os seus julgamentos e impenetráveis os seus caminhos. Romanos 11:33. Também, pois, na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não chegou a conhecer a Deus. Primeira carta aos Coríntios 1:17. Porque a sabedoria deste mundo é tolice perante Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E também, Jeová sabe que os raciocínios dos sábios são fúteis. 1 Coríntios 3:20. O alcance da visão do Criador. Não importa se Jeová sabia ou não que o casal iria falhar em seu amor para com Deus. Ao criar a humanidade com livre-arbítrio, o Criador todo-sábio saberia avaliar todas as diversas possibilidades de movimentações no Éden, mais do que podemos imaginar. Ele via a movimentação celestial anterior de seres invisíveis ao casal. Ele conhecia a capacidade física do casal. Ele conhecia a capacidade cerebral, a condição espiritual, a pouca experiência, ou a visão aguçada, que porventura tivessem. Foi o próprio Criador que os preparou. Como e em que medida Jeová ensinou Adão sobre a seriedade de sua decisão? O que Jeová esperava da relação homem e mulher caso apenas um deles pecasse? Poderíamos continuar perguntando sobre tudo, e ainda teríamos coisas que nem imaginaríamos perguntar, devido a nossas limitações. Podemos ter certeza que Jeová foi justo ao criá-los e prepará-los para viverem naquele jardim. Também foi justo no que esperava deles. Por exemplo, quando o assunto envolve eventos nos domínios celestiais, anteriores ao pecado. Como começou o comportamento rebelde de Satanás? Quanto tempo durou? Como provocou a rebeldia em outros? E como Jeová, o Deus comunicativo, lidou com eles? E se Jeová designou esse anjo para cuidar do Éden, o que Jeová esperava que acontecesse? Ficou Jeová torcendo para que não pecasse? Talvez tenha sido bom terem pecado, se fosse possível para nós considerarmos muitas coisas que não sabemos sobre o ocorrido e sobre o resultado de tudo isso no futuro. Nosso conhecimento é realmente falho. Mas não precisamos de respostas a tudo isto, assim como quando o ateu pergunta: quem criou Deus? Talvez Jeová já tenha respondido, e o ser humano não teve capacidade para entender. Em cada momento da história, inclusive hoje, nosso sábio Deus nos fornece informações na medida que nossa mente pode entender. Em resposta, ele, Jesus, disse: a vocês é concedido entender os segredos sagrados do reino dos céus, mas a eles não é concedido. Mateus 13:11. Jesus também disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus 13:35. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas agora vocês não são capazes de suportá-las. João 16:12. Sobre o que aconteceu com os israelitas. Moisés disse aos israelitas: vocês viram tudo que Jeová fez diante dos seus olhos na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. Os grandes julgamentos que os seus olhos viram, aqueles grandes sinais e milagres. Mas Jeová não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Deuteronômio 29, o 2 e depois o 36. Conseguiram os israelitas entender o que realmente aconteceu? O que aconteceu nos domínios terrestre e celestial naquela ocasião? Quais foram as agitações e movimentações dos anjos iníquos e de Satanás?
Eles estavam por trás dos deuses do Egito, promovendo todo tipo de adoração espúria e danosa. Onde estavam estes anjos iníquos durante as 10 pragas, e durante a caçada do exército egípcio aos israelitas desarmados e enfraquecidos por séculos de escravidão? O Êxodo, livro bíblico, nos relata que o anjo de Jeová conduzia a nuvem, e os israelitas foram informados disso. Mas eles não enxergavam, porque o anjo é um ser invisível. Como tudo aquilo teria efeito na história daquela nação, e mesmo na história da humanidade, inclusive nas ações futuras de Jesus, entenderam os israelitas que quem estava fazendo aquilo era o Criador do universo, e eles estavam tendo um grandioso privilégio de tê-lo ao seu lado. Jeová não deu a eles um coração para entender, nem olhos para ver, embora Jeová tenha feito diante dos seus olhos, disse Moisés. Uns 900 anos depois do êxodo israelita, Jeová enviou anjos fiéis ao profeta Daniel para que ele escrevesse sobre eventos da terra, envolvendo mais de 2.500 anos de história futura da humanidade e de coisas celestiais. São as profecias que envolviam não só a história da Terra, das grandes potências mundiais, mas eventos que aconteceriam lá nos céus, invisíveis aos seres humanos. Quanto a mim, disse Daniel, ouvi, mas não consegui entender, de modo que perguntei, meu Senhor, qual será o resultado dessas coisas? Então ele disse, vá, Daniel, porque as palavras devem ser mantidas em segredo e seladas até o tempo do fim. Quanto a você, Daniel, mantenha em segredo as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos farão uma busca, e o conhecimento verdadeiro se tornará abundante. E os maus farão o que é mau, e nenhum dos maus entenderá, mas os que têm discernimento entenderão. Daniel 12, 4 e depois 8 ao 10. Durante a escrita do livro de Daniel, conforme Daniel tinha visões, ele perguntava aos anjos a explicação, e eles explicavam. Mesmo assim, Daniel não conseguia entender. Daniel escreveu seu livro muitos séculos antes de Jesus ter vindo. Assim, muitas coisas realmente ele não tinha a capacidade para entender. Não, Daniel ainda não tinha condições mentais para entender todo aquele conjunto de profecias em visões, em simbolismos da parte de Jeová. Hoje, em nossos dias, nós já temos a história de Jesus contada nos evangelhos, nós temos toda uma história já ocorrida conforme antecipadamente registrada em Daniel como profecias, e ainda assim o anjo explicou a Daniel que mesmo lá nos últimos dias, muitos não entenderiam. Temos condições melhores, muito melhores hoje de entender aquelas palavras mantidas em segredo e seladas até o tempo do fim. Por exemplo, se não fosse a Bíblia, se não fosse o livro de Daniel, como nós saberíamos que houve lá nos céus, em algum momento da história, uma cerimônia com bilhões de convidados espirituais, quando um ser muitíssimo poderoso recebeu uma coroa e a posse de um reino, passado pelo Deus Todo-Poderoso a ele, com o objetivo de modificar poderosamente todos os sistemas humanos da Terra para sempre? Ao ouvir críticos da Bíblia, com supostas contradições dentro dela, críticos maldosos da atuação de Jeová, fique atento. Não seja aquele que não entende. Seja um daqueles que têm discernimento e fazem a busca, e como no caso destes, seu conhecimento se tornará abundante. As possibilidades antes de Adão pecar. O livre-arbítrio. Ao criar o primeiro casal, Jeová estava anteriormente ciente de todas as possibilidades e certamente sabia o que fazer, não importa o que o casal fizesse. Fala-se que o sofrimento advindo da ação do casal evidencia falha na construção do ser humano. Estudemos primeiro o que é livre-arbítrio. Comecemos por entender que este era limitado, ainda é hoje. A criatura Adão não era robô. Ele tinha um cérebro e inteligência para tomar decisões. Adão viveu mais de 50 anos sem a sua esposa. Viveu sozinho.
A experiência na vida lhes ensinaria muitas lições. A ele e mais tarde também a sua esposa. Por exemplo, ele veria em si mesmo as limitações do seu corpo em relação aos animais. Adão não voaria. Adão não tinha couro forte como os animais tinham. Ele aprendeu rápido que o Criador deixou leis que limitavam o andar de todos os seres vivos. Todos tinham limitações. Adão entendeu rápido que isto era para protegê-lo e fazia parte de sua constituição. Eram limitações logicamente necessárias para sua preservação. Um crítico da Bíblia, considerando as falhas humanas, disse que o macaco é mais preparado para viver na terra do que os homens. É muito mais forte do que o ser humano, e que o ser humano perderia em um combate físico contra ele. Que ingenuidade! Jeová criou cada ser com características diferentes e perfeitas para o objetivo que foram produzidas. Alguns voam, embora cada um do seu jeito. Outros mergulham ou vivem debaixo d'água, cada um do seu jeito. O ser humano foi criado com muito mais limitações físicas, se consideradas por este ponto de vista. Ao mesmo tempo, o Criador deu a inteligência, a ciência, a matemática, a arte, as concepções mentais de passado e futuro, a capacidade de planejar, de aprender e de ensinar, e a capacidade de criar. Tudo foi criado perfeito. A palavra perfeito se refere a alguma coisa adequada para um determinado fim específico. Um garfo é perfeito para determinados alimentos. Para outros, a colher é perfeita. Assim, as decisões tomadas pelo primeiro casal em razão de sua liberdade, ainda assim seriam restritas à sua estrutura humana. Não poderiam ir fazendo o que bem quisessem. Tampouco podiam fazer o que os animais faziam. Sua estrutura humana era perfeita para o que seu Criador propôs. Adão não sairia voando, nem viveria dentro do mar. Tudo era perfeito para uma vida interessante e saudável. Mas Jeová não iria impedi-lo de tentar voar, se jogando de cima de uma árvore, ou batendo a cabeça numa pedra, ou se Adão decidisse bater a cabeça numa parede. Ele era um ser autônomo, dotado de faculdade de determinar as próprias normas de conduta, sem imposições de outrem. Dentro de sua estrutura e condição natural, ele não era um robô. Jeová induziu Adão a pecar quando colocou a lei da árvore? Definitivamente não. Assim como não precisou convencê-lo de evitar ficar muito tempo debaixo da água, ou perto demais de algum fogo. Costumamos pensar que Jeová simplesmente criou e os jogou lá no jardim. Mas é óbvio que o Criador todo-sábio tinha tudo sob controle. Afinal, ele criou um universo de seres extremamente intrincados. Certamente, não importa o que acontecesse, ele tinha um propósito estabelecido. De qualquer maneira, este propósito vai se cumprir. Não foi o caso de um Deus ingênuo criar de qualquer forma um casal e deixá-los para ver o que poderia acontecer. Mesmo se Adão tivesse tido esta compreensão de que devia ouvir a voz de seu Criador, ainda assim, a vida eterna não seria automática para todos os seus descendentes autônomos. Cada um teria que ser merecedor de conviver pacificamente com os demais e obedecer sempre à voz daquele que foi o Criador de todos. Certamente, Jeová, o Criador do universo, tinha uma estratégia para cada possibilidade. O fato de Adão pecar e lançar a humanidade numa era de pecado não significa que pegou Jeová de surpresa, mas que Jeová tinha tudo bem pensado para resolver e cumprir seu propósito final, não importa o que acontecesse naquela ocasião. Se Jeová sabia que iriam pecar ou não, claro que poderia saber, mas isso não importa. Ele não obrigou ninguém a pecar. Apenas observou sem interferir. Adão poderia não pecar jamais. Ou Adão poderia pecar. Ou poderia haver vários outros cenários.
Adão e Eva poderiam não pecar, e Satanás, sim. Adão poderia rejeitar a Eva pecadora. Adão e Eva poderiam não pecar, mas seus filhos poderiam. Imagine agora se Jeová ficasse cuidando da humanidade e que Jeová impedisse cada ser humano de fazer qualquer coisa que não fosse sábio. O ser humano se tornaria, assim, um robô. Jeová não estava ali para controlar e impedir. A ideia divinamente sábia era justamente essa: criar seres autônomos que não precisassem do Criador para obrigá-los a andar corretamente. Jeová criou seres humanos para entenderem, para raciocinarem, e esperava que o ser humano pudesse viver em paz, mas respeitando o Criador, agradecendo tudo que ele forneceu de bom para a humanidade, reconhecendo que o Criador sempre foi digno de receber toda a glória, honra e agradecimentos da parte do ser humano. Considerando que Jeová criou seres autônomos, pensantes. Olhando desta maneira, podemos dizer que era do propósito dele o que aconteceu, ou quaisquer outras alternativas possíveis. O propósito de Jeová será cumprido. Esta maneira que aconteceu, talvez a pior alternativa, vai gerar mesmo assim os melhores resultados possíveis em todas as áreas humanas e espirituais. Então, não foi realmente o pior, mas foi uma das possibilidades. Jeová permitiu a maldade e o sofrimento. Por quê? A humanidade experimentou a guerra, a doença e a morte. Estudou-se doenças e anatomia de todos os corpos terrenos. Se o casal não pecasse, não haveria morte, nem doenças, ninguém morreria nem adoeceria. A possibilidade de estudar o funcionamento do corpo humano, estudando corpos mortos, seria quase nula. Ou esse conhecimento demoraria muito mais tempo para acontecer. Os efeitos de todo tipo de maldade são muito bem conhecidos a ponto de serem motivo de angústia geral. No futuro, jamais a maldade voltará aos corações humanos. Ninguém a desejará, e Jeová jamais permitirá. Por quê? Isto acontecerá devido à triste experiência humana de 6.000 anos. Uma humanidade afastada de Deus e desencaminhada por seres demoníacos espirituais provou-se ser a pior alternativa. Mas só sabemos disto devido à paciência de Deus com o ser humano, em permitir que este fizesse o que bem quisesse. Sistemas políticos, religiosos, econômicos, bandidagem, drogas, armas, corrupção, campos de concentração, só foram conhecidos porque Jeová permitiu, e assim demonstrou que os humanos não podem viver por si mesmos e afastados de seu Criador. Jamais isto irá se repetir, e Jeová cuidará para que a humanidade realmente tenha aprendido com isto. Jeová corrigirá todo o sofrimento que a humanidade experimentou por causa dela mesma durante toda a história. Jeová causa o futuro que ele deseja para a humanidade e permite que os humanos tomem suas decisões durante esse trajeto. Jeová interfere pouquíssimas vezes e apenas interfere nas decisões de humanos quando isso afeta seu propósito, definindo etapas para cumprir seu propósito. Não importava qual das possibilidades fosse acontecer, Jeová já tinha definido suas ações para todos os cenários possíveis. Eu sou Deus, e não há ninguém igual a mim. Desde o princípio anuncio o final, e desde os tempos antigos as coisas que ainda não foram feitas. Digo, o que eu decidi ficará de pé, e farei tudo o que for do meu agrado. Isaías 46:10. Imediatamente após o pecado original, ou até antes, Jeová já definiu com seu filho Miguel todas as etapas da história futura da humanidade. Vamos estudar agora estas etapas da história da humanidade. Já estava definido que se passariam 6.000 anos, em que deixaria o ser humano, mesmo num estado pecador, governar a si mesmo.
Isto seria especialmente benéfico para que o próprio ser humano entendesse as consequências de se distanciar do seu Criador amoroso. Para sempre isto ficaria estabelecido. A lição final será sobremaneira grandiosa. Pais, às vezes, deixam seus filhos em alguma situação difícil em razão de desobediência, por um tempinho, devidamente supervisionados, porque sabem que isso lhes ensinará valiosas lições para a vida. Já estava definido que se passariam 6.000 anos em que deixaria Satanás e quaisquer dos anjos que o seguisse viverem pelos arredores da terra, para tentarem provar o que bem quisessem, mesmo afrontando a Deus. Todos os seres do universo entenderão as consequências de se distanciar de seu Criador amoroso, mesmo sendo seres espirituais. Para sempre isto ficará estabelecido. A lição final será sobremaneira grandiosa. Muitos detalhes já estavam definidos no Éden. Jeová já havia estabelecido que seu filho Jesus, cujo nome significa a salvação de Jeová, viria para a terra como um humano perfeito e ofereceria sua vida perfeita para resgatar a humanidade. Viria para a terra como um ser humano perfeito, como Adão fora. Passaria por provações quanto à sua lealdade e à sua integridade para com seu amor ao verdadeiro Deus. E então ofereceria sua vida perfeita para resgatar a humanidade. Lá no Éden, Jeová disse a Satanás: "E porei inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Este esmagará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele." Gênesis 3:15. O descendente já estava previsto. Era Jesus. Satanás desferiu um golpe ao influenciar religiosos a assassinarem Jesus. Mas este foi ressuscitado. Sua morte foi como um ferimento no calcanhar. Está chegando o tempo em que Jesus esmagará a cabeça da serpente. Isto já estava definido lá no Jardim do Éden. O próprio Jesus sempre soube disto, desde o Jardim do Éden. E durante um bom período, Jeová providenciou profecias indicando isto. Na verdade, Jesus estava lá no Jardim do Éden, antes mesmo do jardim. Então Deus disse para Jesus: "Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança." Também, durante a vida de Jesus aqui na terra, ele mostrou em palavras e ações que tinha pleno conhecimento que aconteceria exatamente isto. Então, desde o Éden, já estava definido o que aconteceria nos próximos 7.000 anos. O próprio Jesus nos esclarece. Então, dirá o Rei, que é o próprio Jesus ressuscitado, aos que estiverem à sua direita: "Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo." Mateus 25:34, Lucas 11:50 e 51. Aqui, as palavras de Jesus, fundação do mundo, pode se referir ao tempo em que começaram a nascer os primeiros filhos do primeiro casal. O reino citado por Jesus, que já estava preparado desde a fundação, se refere ao reinado de 1.000 anos. Após os 6.000 anos, Jeová já havia programado um 7º 1.000 anos, um 7º milênio, para a restauração de todas as coisas. A história da humanidade já estava programada, menos a atuação pessoal de cada um, pois o livre-arbítrio iria imperar ainda assim. Durante os 6.000 anos, Jeová iria mais observar do que atuar. Muitas vezes, ficaria centenas de anos observando, sem agir diretamente. Como pessoas leais ao Criador, poderiam fazer o que é correto e servi-lo com amor se não tivessem informações. Prevendo que alguém poderia duvidar da história da criação de Adão e Eva,
Ele fez questão de fornecer o nome das pessoas, quando nasceram, com que idade tiveram o primeiro filho, e com quantos anos morreram, desde Adão até Abraão, por uns 2000 anos. Na genealogia de Jesus, por 4000 anos. O próprio Jesus, quando esteve na terra, falou sobre Deus ter criado o homem e a mulher. Mateus 19:4. Também, após o dilúvio global, a Bíblia fala das famílias que deram origem a todas as nações da terra, podendo hoje serem mapeadas por DNA. Gênesis capítulos 10 e 11. Assista isso em dezenas de vídeos do canal Observatório 7 e no canal Origens, no YouTube. A preocupação maior de Jeová seria informar sobre coisas espirituais, sobre o envio do Salvador Jesus e sobre a restauração da vida eterna. E, depois, deixaria as pessoas agirem. Aquelas que desejassem fazer parte da equipe de Jeová poderiam ser usadas por ele. Jeová sempre cuidou de não interferir nos assuntos da terra. Por exemplo, Jeová poderia ter ensinado os primeiros habitantes da terra a produzir aviões, carros, meios de transportes, dar à humanidade conhecimento sobre ciência, biologia, matemática e construções de estruturas. Mas Jeová queria deixar a humanidade viver por si mesma, descobrindo coisas, estudando, acumulando conhecimentos diversos para o seu bem-estar. A preocupação maior de Jeová seria informar sobre coisas espirituais, sobre o envio do Salvador Jesus e sobre a restauração da vida eterna. O Criador escolheria na maior parte do tempo pessoas tementes a Ele, para usar em diversos fins pelo caminho. Aquelas que desejassem fazer parte da equipe de Jeová poderiam ser usadas por Ele. Hoje mesmo, Ele está usando estas pessoas. Mas mesmo os iníquos iriam colaborar com o todo-sábio Criador, como, por exemplo, Faraó do Egito. O homem pensa que todos os seus caminhos são certos, mas Jeová examina as motivações. Confie a Jeová tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Jeová faz que tudo contribua para o seu propósito, até mesmo os maus para o dia da calamidade. Provérbios 16, 2 até 4. Quais etapas haviam sido previstas para a futura história da Terra? Jeová separou o 7º milênio para resolver todos os assuntos da terra e dos céus. Usaria 6.000 anos para fazer todas as preparações para um grandioso clímax no 7º milênio. O fechamento do 6º milênio seria um grande acontecimento e o 7º milênio seria a resolução progressiva durante 1000 anos, a reestruturação, a renovação do estado original, a diplomação de todo ser existente no céu e na terra. As lições resultantes em todos os setores da humanidade, assim como nos recônditos celestiais, serão eternas. Jesus disse aos seus apóstolos: na recriação, ou na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono. Mateus 19, 28. Ele se referia ao período de 1000 anos, ou seja, o 7º milênio. Neste período inteiro dos 7.000 anos, haveria fases ou etapas. Pelos primeiros 4.000 anos, Jeová passou a produzir modelos terrestres de coisas celestiais, de serviços que relacionavam os céus com a terra, assim como profecias do que aconteceria com a história da humanidade futura. O primeiro homem, Adão, viveria 1000 anos, um dia de Jeová. No dia em que dela comer, você certamente morrerá. Gênesis 2:17. Para Jeová, um dia é como 1000 anos. 2 Pedro 3:8. Todos os dias da vida de Adão somaram 930 anos e então ele morreu. Gênesis 5:5. 500 anos depois da morte de Adão,
ou seja, 1500 anos desde o Éden, Deus iria transformar a superfície da Terra e iniciar uma nova era para a humanidade, através do dilúvio. Este evento mudou os continentes, a geografia global do planeta, as estruturas físicas, vegetais, animais e o próprio ser humano. O dilúvio foi um modelo profético do que acontecerá no fim do sexto e início do sétimo milênio. A Bíblia chama de Armagedon, e também será um marco na história geral, com um alcance ainda maior, de transformações globais e humanas jamais vistas e desta vez permanentes. Além disso, disse Jesus, assim como ocorreu nos dias de Noé, assim será na presença ou na manifestação ou na parousia, usando o termo grego que Jesus usou, nos dias do Filho do Homem. Lucas 17, 26, Mateus 24, 37. Quando fechasse os primeiros 2000 anos desde o Éden, Jeová prepararia uma nação para que, após libertá-la da escravidão, servissem como modelo das leis divinas e do funcionamento dos cuidados de Jeová durante o sétimo milênio. Quando fechou estes 2000 anos, Jeová começou a preparação desta nação quando fez um pacto com um homem chamado Abraão, para que ele se tornasse uma grande nação. Quando fechou 2500 anos desde o Éden, portanto 500 anos mais tarde, após Abraão, Jeová fez um pacto com a já nação de descendentes de Abraão. Libertou a nação da escravidão do Egito e começou esta para entrarem num acordo com Jeová para que Jeová começasse os governar desde os céus. Esse pacto iria durar por 1500 anos até a vinda de Jesus. Jesus apareceria bem mais tarde, quando fechasse 4000 anos desde o Éden. Jeová libertou a nação da escravidão do Egito. Antes, porém, ele permitiu, ou podemos dizer até que ele os levou até o Egito, numa ocasião em que havia muita fome no país, e isso também representaria o que aconteceria no final do sexto milênio e início do sétimo milênio. Fazia parte desse pacto que Jeová fez com Abraão, proteger uma linhagem de famílias, século após séculos, que levaria até o descendente. Deus usaria esta nação, em especial, embora pecadora como todo ser humano, para fornecer todo tipo de conhecimento útil sobre a relação humana com Deus. Por exemplo, o serviço sacerdotal, os sacrifícios de animais, os serviços dos reis e o ajuntamento da nação para aprender e louvar e agradecer ao verdadeiro Deus. Ele informaria em diversas ocasiões ao planeta, usando profetas desta nação. Informaria que ele enviaria seu filho, um ser angélico espiritual, para que viesse viver como homem, nascer e depois viver como um homem perfeito na terra, e assim seu filho iria preparar, junto com Jeová, todos os aspectos necessários para a salvação da humanidade. Nesta ocasião, voltando à nação de Israel, logo após o êxodo do Egito, Jeová, o governante supremo do universo, iria começar um tipo de reinado especial. Escolheria esta nação para fazer um acordo, de maneira que aceitassem serem governados por Jeová nesta relação especial. Seriam os descendentes de Abraão, o homem do acordo. Esse tipo de governo seria um modelo de teocracia. Theos, Deus, cracia, governo. Teocracia, governo de Deus, que é o mesmo modelo que administrará o sétimo milênio. Neste modelo, haveria reis humanos na terra, que trabalhariam para aquela nação, que trabalhariam para o Rei Supremo Celestial como representante deste, para o benefício da nação de Israel. Estes representariam o Rei Celestial, que Jeová também terá lá na frente durante o sétimo milênio. Ainda que aquele Rei, Jesus, estará nos céus e de lá estará governando a humanidade. Nesta nação modelo haveria sacerdotes para oferecer sacrifícios e pedir perdão pelas falhas do povo. Estes representariam o que iria acontecer depois da vinda do Filho do Rei Supremo para a terra. Este Filho do Rei Supremo iria morrer como um cordeiro em sacrifício, e iria também ser sacerdote da humanidade
a partir dos céus durante o 7º milênio. O objetivo deste sacerdote será, usando seu próprio sangue derramado, restabelecer a perfeição na terra, auxiliando os seres humanos a terem todos os seus pecados perdoados até que estes sejam extintos. E no final dos 1000 anos, todos os seres humanos, sem pecado, serão como Adão e Eva ao serem criados. Também haveria modelos de templos e objetos como candelabros, altares, calendários festivos, tudo para mostrar como serão as coisas durante o fim do 6º e durante o 7º milênio. O livro de Apocalipse, que fala sobre coisas que aconteceriam no fim do 6º milênio e durante todo o milênio, irá citar muitas vezes estes objetos, como os candelabros, altares, mas então falando, naquela ocasião em Apocalipse, usando uma linguagem simbólica. Até as bênçãos, como a proteção contra doenças e também pragas da plantação, que aconteceram lá no tempo dos israelitas, quando eles obedeciam à voz de Jeová, foi modelo do reino milenar de Jesus. Também as leis que protegiam as mulheres, os órfãos, as viúvas, os pobres e os estrangeiros eram modelo do reino milenar. Ainda que lá durante o reino milenar não haverá órfãos, nem viúvas, nem pobres e nem estrangeiros. Mas estas leis do antigo Israel mostraram de como o rei, filho do Supremo, irá governar a terra e os cuidados para com todos. Se quisermos saber como será com mais detalhes este reinado sobre a terra, a partir dos céus, de como Jesus transformará a terra em um paraíso, uma maneira é estudar o modelo profético, como as coisas aconteceram, por exemplo, nos dias do rei Salomão. Assim como durante toda a história, enquanto Jeová os governava.